Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Saber Investir Bem e hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês em relação a um tema que é muito comentado quando a gente fala sobre investimentos, que é a diversificação da sua carteira, né? Então você escuta bastante falar sobre isso, sobre alocar em vários ativos ou a famosa frase, né? Não colocar os ovos na mesma cesta. Então no vídeo de hoje nós vamos entender o que é a diversificação, quais são as suas vantagens, quando ela atrapalha, porque ela também pode atrapalhar, então vamos colocar isso aqui na conta. Esse conceito aqui que parece escrito errado, que é o diversification, né? Que seria o contrário de uma diversificação com má qualidade, uma piorização da carteira, vamos traduzir assim, numa liberdade aqui. E também como diversificar com inteligência. Então, se você vai diversificar a maneira correta ou uma das maneiras que você pode diversificar com maior tranquilidade, com maior racionalidade na sua tomada de decisões. Então, o primeiro ponto que eu vou estar abordando é o que é a diversificação e esse conceito também bem famoso mesmo, né, distribuir recursos entre diferentes ativos ou setores. Então, você tem a sua carteira de investimentos, imagina que você é uma pessoa que quer investir em ações, em renda fixa, em fundo imobiliário, em dólar e por aí vai, você monta a sua carteira diversificada. Por que você faz isso? Porque ao colocar aí em vários ativos, o seu principal objetivo é reduzir o chamado risco não sistêmico, certo? Porque o risco sistêmico, que é um dos riscos que tem, ele é aquele risco total de toda a economia. Por exemplo, uma pandemia, por exemplo, uma crise global. Isso aí é um risco sistêmico, em que todos os setores, todos os ativos são, em geral, afetados, né? Já o risco não sistêmico, ele também é chamado de risco específico. E aí ele atinge só um setor determinado. Então, por exemplo, vamos supor uma crise no setor financeiro, uma crise bancária, vai atingir os bancos e não vai atingir tanto as empresas de energia, as empresas de saneamento, por exemplo. Então, é voltado, o risco específico é específico daquele setor, certo? Ele é bem intuitivo nesse sentido. Aí vem o famoso não colocar os ovos na mesma cesta. Então esse é o principal objetivo da diversificação, é colocar mais ativos diferentes que não têm uma correlação entre si para você correr menos risco, tá? Só que aí tem alguns pontos que a gente pode abordar para tomar cuidado sempre nessa diversificação. Tem essa frase famosa aqui, não colocar os ovos na mesma cesta, ou seja, dividir os seus ovos em mais cesta. E aí que vem o detalhe que eu vou abordar mais pra frente. Uma coisa é carregar uma cesta com os ovos nela. Outra coisa é carregar 2 cestas com os ovos divididos. 3 cestas, 4 cestas. Ou seja, quanto mais cesta você está colocando seus ovos, na expressão popular, mais trabalho você tem para fazer a manutenção, a observação dos seus ativos. Então, a gente vai falar sobre uma diferença, uma linha tênue entre a diversificação e o excesso de diversificação, que pode ser algo prejudicial para sua carteira. E lógico, eu vou estar falando aqui tudo que eu falar, vou estar me baseando em alguns investidores famosos que escreveram livros e que são bem conhecidos por todos vocês. Então, primeiro eu vou abordar as vantagens da diversificação. Vou falar delas primeiro. Reduzir risco de perdas específicas, conforme a gente citou, quando tem 2 setores diferentes. Imagina que você tem ativo A e o ativo B. Se tem um risco ou alguma coisa que afeta o ativo A, ele não vai afetar o ativo B, então no ponderado a sua rentabilidade não vai cair tanto, sua carteira não vai ser tão afetada. Um segundo ponto de vantagem é a ajuda na estabilidade da carteira, que tem a ver com o que a gente falou aqui, o que acabou de falar. Quando você está distribuindo seus ativos, o retorno ele tende a acompanhar uma média, né? Fazer um ponderado ali para não ser tão impactante, tanto para cima quanto para baixo. Então, se é algo muito diversificado e um setor vai muito bem, só que os outros estão indo mal, esse que está indo bem pode ser negativamente compensado por aqueles que estão indo mal e acaba você perdendo um pouco de retorno no final das contas, né? Então, ajuda na estabilidade, só que a estabilidade, nesse sentido, pode ser algo bom como algo ruim também, dependendo de como é feito. Também protege contra crises em setores isolados, já falei sobre isso, e também melhora o controle emocional do investidor. Por que melhora o controle emocional do investidor? Porque em um caso de uma crise onde tudo cai, ou melhor, um ativo específico tem algum problema e cai, o investidor está vendo o recurso dele em outros lugares se sustentando, então está compensando aquela queda que está ocorrendo. E para muitas pessoas isso faz diferença. Então tem sim a questão do controle emocional
para o investidor. Mas, apesar de ter suas vantagens, a diversificação também pode atrapalhar. Então, excesso de ativos dificulta o acompanhamento da sua carteira. Foi o que eu falei da questão da cesta de ovos. Ter uma cesta de ovos e acompanhar ela é uma coisa. Quando você tem mais cestas, fica mais difícil de acompanhar. Então, quando você tem muitos ativos, vou dar um exemplo bem grande. Imagina que você tem 100 ativos na sua empresa, 100 na sua carteira. É muito difícil acompanhar especificamente cada um deles. E muitos deles você não vai dar atenção e você não vai saber como eles estão se comportando ou por que eles estão se comportando daquela forma. Então, quando você faz um excesso disso, ele pode acabar atrapalhando o seu acompanhamento da sua carteira, a sua avaliação daqueles ativos, que aí você pode ter um resultado também um pouquinho inferior por não saber o que está acontecendo com aquele determinado setor. Então, diversificação em excesso também pode ser prejudicial. Como eu falei, pode diluir os retornos. Supor que você tem um ativo que desempenhou muito bem, mas ele representa apenas 5, 10% da sua carteira, pode ser que o seu retorno tenha sido bem diluído nesse processo todo. Aqueles 5, 10% que ele representa não impactou tanto o seu retorno na sua carteira do que se você tivesse 20, 30, 40% naquele ativo, que teria sido aí sim um retorno muito maior. Mas isso vale tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Aí vem o que eu falei também. Falta de foco na qualidade. Quando você investe, você tem que focar a qualidade. E aí a diversificação, quando você coloca muita coisa na sua carteira, atrapalha o controle da qualidade dos seus ativos, por não saber o que está acontecendo. Às vezes, se você tiver tanta empresa ali, 50, 60 ativos na sua carteira, você não vai conseguir acompanhar. E às vezes tem alguma empresa que está indo mal e você tem ela apenas pela diversificação, o que é muito perigoso também. Custo operacional, e aqui a confusão tem a ver com a falta de foco na qualidade que eu falei anteriormente, e o custo operacional seria você, por exemplo, fazer ordens diferentes para todos aqueles ativos, que gera taxas da B3, de corretagem, por aí vai, porque uma coisa é você fazer uma ordem grande para um ativo específico, agora você tem que pegar a sua ordem, o seu recurso, o seu dinheiro e diversificar ele, você pode ter custos mais elevados. Então é um ponto, acredito que hoje, com muitas corretoras isentas, tem um impacto menor, mas também é algo a se observar. E aqui agora vem esse conceito, o que seria a priorização, né? O contrário ali de diversificação. O que é essa priorização, diversification, que é um conceito aí do Peter Lynch? Às vezes a pessoa, ela foca em diversificar a sua carteira, só que ela faz tanta diversificação que acaba prejudicando a rentabilidade ou diluindo o retorno da sua carteira. Então, de acordo com as palavras do próprio Peter Lynch, diversificar demais é um jeito de garantir resultados medíocres. Vou dar um exemplo para você. A nossa bolsa de valores tem diversas empresas. Imagina ter um pouquinho de cada uma na sua carteira. Era muito mais fácil comprar um índice de mercado. Porque se você tem um pouquinho de todas as empresas que tem na bolsa, como você espera que o seu retorno vai ser melhor que o do mercado? Se você está comprando exatamente o mercado, entendeu? Então tem esse conceito também, aí tem que acreditar que o mercado vai bem como um todo, para a sua carteira ter um desempenho melhor. Então diversificar demais pode ser um jeito de garantir o resultado medíocre. O que é medíocre? A média, né? A média, o comum, é o que o mercado faria, entendeu? Então isso perde a qualidade, tá tudo ligado nesse ponto. Muitos ativos, pouco controle, tá? Também é outra coisa isso aqui o Peter Lynch aborda. Se você tem muitos ativos, você tem pouco controle sobre eles, sobre a capacidade de gerir eles. E aí o Peter Lynch ele falava sobre a preferência em empresas que ele conhecia bem. Então, ao invés de diversificar por diversificar, colocar aquele monte de coisa na sua carteira, ele optava por empresas, por ativos que ele tinha contato, familiaridade e que ele conhecia, para poder colocar e ter sim um certo grau de diversificação, só que sem prejudicar a carteira dele. E o Peter Lynch também tinha esse conceito de gestão ativa e com foco, certo? Ativa e com foco, ou seja, acompanhar a sua carteira, ver como ela está desempenhando e sempre focado na sua estratégia, sem querer ver, eu vi aquela empresa diferente, aquele ativo diferente, será que vai dar certo? Será que não vai? Vou comprar um pouco só para ter? E também isso não é foco, né? Você traçou a sua estratégia, siga a sua estratégia. E aqui eu trouxe alguns pensamentos de alguns grandes investidores que a gente pode observar nos livros deles. Quem não leu, vá atrás de ler, né? Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, são os três que eu me baseei aqui para o vídeo de hoje. Acompanhe os livros deles, que tem muito conteúdo interessante, muito material, muito conhecimento para a gente que está começando a investir.
Então, Benjamin Graham, ele falava assim sobre a diversificação para proteção do capital, que é o que a gente está falando, diluir o risco. Né? O Warren Buffett ele já falava o seguinte, diversificação é proteção contra a ignorância, ele já é um pouquinho mais direto, incisivo nesse ponto da diversificação. Ele até aborda que se você sabe o que você está fazendo, não precisa de muita, certo? Então, para quem gosta se sente mais confortável tendo mais de 1, 2, 3, 5 ativos na sua carteira, fique tranquilo, né? Você não precisa de muita diversificação. Mas se você fique sossegado com 5, 6 ativos na sua carteira, 10 ativos na sua carteira, tenha os 10, mas saiba o que você está fazendo, certo? Então, saiba o que você está fazendo, não diversifique por diversificar. E o Peter Lynch até falava de 10 a 20 ativos bons é muito melhor do que 50 ativos ruins. O que ele está falando aqui? É muito melhor ter 10 ações boas, empresas boas, do que 50 empresas que podem ser boas ou não, que são ruins. Então, vale muito mais a pena você ter 10 ativos que já entregam lucros há anos, que pagam bons proventos, do que você ter 50 ativos que agora estão indo mal, mas você não sabe se vai melhorar, será que vai piorar, você não tem essa certeza. Então, essa é a questão também da gestão ativa e o foco que o Peter Lynch falava. E aqui eu vou citar, então, 4 pontos para você diversificar com inteligência. E diversificar com inteligência tem essa questão aqui de escolher setores distintos. Por que eu citei esse ponto? Vamos supor que você quer diversificar sua carteira de ações e você tem lá o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Você está diversificando? Bom, em determinada medida, sim, certo? Só que eles ainda pertencem ao mesmo setor. Então, quando você coloca um setor diferente, aí sim você está fazendo uma diversificação mais eficiente, tá? Então, você coloca um banco, uma elétrica, aí você tem sim uma diversificação diferente, porque esses ativos têm uma correlação menor. Consequentemente, se algo atingir o setor elétrico, não vai respingar tanto no setor bancário, sabe? Tem esse detalhe que tem aí, então, setores distintos. Consequentemente, também, a classe de ativos, né? Deixa eu antecipar o ponto 3 aqui também. Você também pode fazer a diversificação olhando para renda fixa, renda variável, para quem gosta de criptomoedas, né? Enfim, cada um tem sua forma de investir. No caso nosso aqui é mais renda fixa e renda variável que a gente conversa mais, né? Que são as ações, nem tanto fundos imobiliários, mas também é uma classe de ativos. Entre 10 a 20 ativos, conforme falado pelo Peter Lynch, focando em qualidade dos ativos e não em quantidade, tá? Ter 100 ativos diferentes não significa que você vai ter um bom desempenho. Na verdade, fica cada vez mais provável que você tenha um retorno similar ao do mercado, quanto mais ativos você tem. E principalmente entenda cada posição da sua carteira. Então estude o que você está colocando na sua carteira, saiba por que está colocando e não vai pela orientação do que você viu na internet. Eu vi que é bom essa ação para comprar, tá recomendando compra. Não faça isso. Entenda o porquê você está colocando na sua carteira e saiba que você está colocando e investindo naquilo para anos, né? Não para o próximo mês, não para o próximo trimestre, mas para anos, né? A ideia principal é você carregar por muitos anos as suas empresas, suas ações ou os títulos que você possui na sua carteira. Então, como conclusão, a diversificação pode ser proteção, mas em excesso se torna uma armadilha. O equilíbrio é a segurança mais a performance. Foque na qualidade e não na quantidade, certo? 3 pontos aqui então para fazer a conclusão do nosso vídeo. E uma frase, que você não precisa ter tudo, só o que você entende. Então, entenda o que você está colocando na sua carteira. Não precisa ter tudo. Vou comprar ouro porque falaram que ouro é bom em tal período. Não, entenda por que você está colocando aquilo, por que colocar aquilo na sua carteira. Sabendo o que você está fazendo, aí sim você vai ter um resultado um pouco diferenciado em relação ao mercado, tá bom? Então esse é o meu vídeo de hoje sobre diversificação. Lembrando aqui, novamente, nada aqui que eu estou falando é recomendação de compra ou venda de ativos, até porque no caso de hoje eu também não citei nenhum ativo diferente, mas sim é um processo de educação financeira para explicar como é que funciona a diversificação, tanto o seu lado positivo quanto o seu lado negativo, baseando em grandes autores, grandes mestres aí dos investimentos. É isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.